Bom, vamos então para o terceiro caso, né, que desses três que a gente está calculando é o mais complicadinho, que é determinar a linha do fluido para um contexto em que o fluido está com um movimento de rotação, né? Mais especificamente, ele está rodando com uma velocidade angular ômega constante. Esse caso daqui é ligeiramente mais complicado do que os outros, pelo fato de que, né, a partir do momento que o fluido está em rotação, cada elemento, né, pequenininho do fluido vai estar sofrendo uma aceleração, que é uma aceleração do tipo centrípeta, né? E se vocês se recordarem, a aceleração centrípeta ela não é constante, né? Ela depende da distância para o eixo de rotação. Okay? Então, a aceleração centrípeta ela é escrita como ômega2 vezes R, sendo que o R é a distância com relação a esse eixo de rotação. Então, cada voluminho infinitesimal aqui do fluido vai estar experimentando uma rotação, se aqui for R, que é, né, uma aceleração, perdão, que é dada por esse cara daqui, né, na direção, né, apontando para o centro da curva. Okay? Levando em conta que a nossa componente da horizontal, né, nesses problemas é o x, ao invés de escrever ômega2 vezes R, eu vou escrever ômega2 vezes x, e aí esse cara daqui passa a ser a distância x. Ok? Apesar de ser o caso mais complicado dos três, ele não é um caso complicado de fato, né? Ele resolve exatamente da mesma forma, né? Ele só é um pouco mais complicado pelo fato de que a aceleração não é constante, né? Então, na hora que a gente for montar aquela energia potencial, a integração ela não vai ser, no caso, tão óbvia como foi nos últimos, né, dos últimos dois exemplos, é só que também não vai ser difícil, porque é integral de um polinômio. Então, continua sendo simples, é só um pouco mais complicado do que os outros, né, dois exemplos. Mas, bom, aqui a gente vai seguir a mesma lógica, né, dos últimos dois exemplos, né? Então, eu vou simplesmente aqui, né, pegar exatamente o nosso script a ser seguido, que é, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar qual que vai ser as forças que atuam em cada um desses elementos de fluido, né, claro, no referencial, aqui no caso, né, do recipiente com fluido, né, no referencial do fluido, e a partir disso determinar qual que vai ser a densidade de energia para, enfim, né, aplicar a condição de que a origem está na linha do fluido e então pegar qual que vai ser a curva da linha do fluido. Né? Bom, vamos lá, vamos desenhar aqui o nosso pequeno pedacinho de fluido. Né? Bom, aqui a gente tem a força onipresente, que é a força da gravidade. Vou colocar, trocou. Então temos aqui, né, primeiro eu vou escrever só as acelerações. Então temos a aceleração da gravidade puxando esse cara para baixo. Ok? E vamos lá, né? Aqui vale a mesma lógica do princípio da equivalência para a gente pensar na força centrípeta. Ok? O fato desse voluminho estar num referencial que está girando faz com que ele experimente uma força centrífuga, que é exatamente a força contrária que ele sente nesse contexto. Né? Se no problema de aceleração linear com aceleração para a direita, cada pedacinho do fluido sentir uma força para a esquerda, porque, né, toda vez que você está no referencial acelerado, essa aceleração é sentida com uma força, né, no sentido contrário com a mesma aceleração, aqui vale a mesma lógica, só que a aceleração gerada é do tipo centrípeta. Consequentemente, a força que esse cara vai estar sentindo, né, esse volume vai estar sentindo no referencial dele, que é um referencial acelerado com rotação, vai ser uma força para a direita, ou seja, né, aqui no caso, né, quando eu falo que é para a direita, é só porque eu estou pegando como referência um volume da esquerda, um volume da direita, perdão. Se eu estivesse pegando o volume desse outro lado, evidentemente a força centrífuga seria para o sentido contrário. Né? Mas enfim, para esse pedacinho aqui, né, ele vai estar sentindo então uma aceleração que é do tipo ômega2 vezes x. Consequentemente, vamos lá, a força por unidade de volume que ele vai estar sentindo, a força aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser ρ vezes g na direção para baixo, ou seja, menos ρg na direção y, mais a parcela associada à aceleração centrífuga, que vai ser ρ vezes a aceleração centrífuga. Então, ômega2 vezes x na direção x. Então, está aqui a força, né, por unidade de volume sentida pelo nosso pedacinho de fluido dV. Okay? A partir desse cara, o que a gente faz agora? A gente tem que determinar qual que é a densidade de energia, né, associada a esse pedacinho de fluido. Né, como é que vai ser? Né? Bom, da parcela aqui gravitacional, a gente já sabe como é que fica. Okay? Vai ser simplesmente um ρgy, okay? Igual ficou nos últimos dois exemplos. Okay? Agora, né, basta a gente determinar qual que vai ser da parcela centrífuga. Okay, como é que a gente faz? É aquele procedimento padrão. Né? A energia associada a essa parcela tem que ser tal, né, que eu vou chamar aqui de UC, tem que ser tal que se a gente tira a derivada dela com relação a x, dado que ela é uma força unidimensional na direção x. Okay? Esse cara daqui tem que ser exatamente a força, né, associada. Então, a ρ, ômega2 vezes x. Né? Passa o menos para o outro lado, integra ambos os lados. O que a gente vai ter? A gente vai ter que a nossa
a parcela, né, da densidade de energia vinda, né, desse termo de força centrífuga vai ser um menos meio de ρ ômega 2 vezes x quadrado, né? Mais uma constante, claro, né, que somado com a constante, né, dessa parcela, eu vou escrever somente como c. Então, o termo que surge aqui vai ser algo do tipo menos meio de ρ ômega 2 x2, e aqui, né, mais a constante que a gente tem que ajustar, né, com a condição de que na linha do fluido, claro, a nossa densidade de energia tem que ser igual a zero. Ok? Beleza. Tendo esse cara daqui em mãos, o que a gente faz agora? Vamos lá. A gente tem que definir um dos pontos da linha do fluido. Nosso ponto da linha do fluido é a origem do sistema de coordenadas. Então, vamos lá. Quando x e y forem iguais a zero, essa parcela é igual a zero. Ok? E aí vai ficar U é igual a C. Ok? Como esse ponto faz parte da linha do fluido, né, por hipótese, então C tem que ser igual a zero para que, né, enfim, a gente tenha essa condição respeitada. Então, essa é a nossa densidade de energia, de forma que a nossa lei de Stevin para o caso com rotação é pressão é igual a pressão inicial, né, que seria aqui no caso para a gente a pressão atmosférica, por exemplo, menos esse cara, ou seja, menos ρg y, que é a nossa, né, primeira parte da lei de Stevin normal, e agora uma correção gerada pela rotação, mais meio de ρ ômega 2 x2, ou seja, uma correção para a rotação. Então, essa daqui é a nossa lei de Stevin para um fluido em rotação. Não é exatamente isso que a gente quer, mas vou quadricular porque é uma resposta importante, ok? E aí, o que a gente tem que fazer agora? Para a gente pegar a linha do fluido, a gente aplica a condição de que P é igual a P0, exatamente na divisão, de forma que essa parcela daqui, né, a parcela de variação da pressão, né, que a gente obtém a partir da variação da pressão, ela tem que ser igual a zero. Ou seja, a nossa condição da linha do fluido é de que, né, nela, né, esse termo daqui é igual a zero. A densidade de energia tem que ser igual a zero. Né? Bom, readequando os lados aqui da igualdade, passa para o outro lado, esse cara vai ser um igual. Densidade vai cortar com densidade. Gravidade vai passar dividindo. Ok? De forma que temos aqui, né, deixa eu colocar o ômega aqui junto para poder ficar constante. Né, a constante toda, junto com o termo, né, da variável. Está aqui a equação que define a linha do fluido. Ou seja, quando o fluido está em rotação, a figura geométrica formada, né, em um recorte, né, desse fluido vai ser uma parábola. Ok? Então, né, vamos só jogar esse cara aqui lá para cima para a gente poder adequar o nosso desenho. Ok? Então, né, e perceba uma parábola, obviamente, com a concavidade virada para cima, né, só faltava ser uma parábola com concavidade para baixo. Né? Aí seria esquisito mesmo. A gente sabe que, por inércia, né, todo corpo que está em um referencial girante, ele vai tender, né, a ser jogado para fora, né, de forma que, evidentemente, a gente espera que exista, né, que possua mais altura de fluido mais para as beiradas, né, para as extremidades desse recipiente do que no meio, né, que é o que passa, que é a ideia passada por essa parábola. Então, o que a gente vai ter vai ser algo dessa forma daqui, ó. Então, deixa eu desenhar aqui esse lado, e aí, como eu sou péssimo com desenho, né, ao invés de me atrever a desenhar aqui, eu vou simplesmente copiar e adequar aqui certinho. Okay? E aí vamos, né, aumentar aqui, né, os risquinhos para poder falar que está dentro do fluido, e tá aqui. Né? Então, ao rodar, né, o nosso fluido, o que a gente vai ter vai ser uma linha de fluido em forma de parábola. E aí, como a gente está colocando aqui, né, de exemplo, que esse copo, ele, na verdade, ele é um cilindro, né, que a gente está rodando, né, esse aqui é só um recorte, então vai formar um paraboloide, né? Vai ser esse cara daqui rotacionado. Né? Percebam que não tem nenhum segredo, né, para determinar a linha de um fluido, os procedimentos são bem padrão. O que vai mudar é basicamente quais forças estão atuando em cada um dos elementos do fluido. Né? E aí, a partir dessas forças, a gente vai, né, montando aqui, né, a partir do mesmo script, qual que é a densidade de energia, né, e aí aplica a condição da linha do fluido. Né? Só vale aqui a ênfase de que, evidentemente, esse passo a passo daqui que a gente está usando para poder determinar a linha do fluido não vai valer sempre. Por quê? Porque para que isso daqui seja válido, só vai funcionar determinado dessa forma se a força que estiver atuando em cada pedacinho de fluido for uma força conservativa, for uma força que possui energia potencial associada. Né? Nem sempre isso acontece. Né? Se a gente tivesse, por exemplo, imagina que para cada fluido aparecesse uma força, digamos, né, eu vou inventar, aparecesse uma força para baixo, ok? Ou seja, fosse uma força que está na direção menos y chapéu, ok? Só que essa força, por exemplo, ela dependesse, ela fosse desse tipo, né? Análogo ao módulo da centrípeta, que depende de x, ou seja, fosse alguma constante vezes x apontando para baixo em y.
essa força daqui, ela não é conservativa. Você pode tentar à vontade, não dá para encontrar uma energia potencial associada a ela, ok? Consequentemente, não daria para poder fazer a linha do fluido a partir dessa nossa construção, ok? Nesse tipo de contexto, aí sim a gente teria que apelar para uma construção, não em termos, né, da energia de fato, ok? Mas em termos das forças, e aí daria um trabalhinho maior, né? Enfim, né? Eu teria que fazer uma construção diferente da que eu fiz aqui. Levando em conta que a gente não vai ficar trabalhando nesses contextos, esse aqui é um contexto de fundamento de fluidos, é mais interessante que a gente discuta as principais ideias físicas e que a gente tenha, né, um entendimento do que está acontecendo. Eu não acho que a gente perde muito em fazer a construção em termos de energia. Eu acho que, na verdade, a gente só ganha. Mas saibam, dá para fazer a construção em termos de força e não em termos de energia. Só dá um trabalho um pouco maior, mas é possível fazer, ok? Só não vale tanto a pena no meu modo de ver nesse nosso contexto, ok? Mas então, é isso. Volto então com vocês no próximo vídeo para a gente continuar as aulinhas desse nosso curso de Fundamentos de Fluidos.